Queria saber a sua opinião sobre Ciro Gomes, o atual ministro no governo Lula. Foi seu companheiro, foi seu colega de partido, hoje não mais. Aí eu tenho uma avaliação mais severa. Eu convidei o Ciro para ser ministro da Saúde. O Ciro foi ministro por 3 meses da Fazenda. Naquele momento ele prestou serviço, não só ao país como a mim, porque eu era candidato, tinha havido um episódio com o embaixador Recupero, e quem o escolheu foi o presidente Itamar, não fui eu, mas eu insisti para que ele aceitasse, porque resolvia um problema. E eu disse a ele que se eu fosse eleito, ele seria ministro, mas não da Fazenda, porque eu tinha compromissos com ideias, com quem fez o Plano Real, que eram outros, teria sido o Pedro Malan, o Baixa, o Pércio, enfim, vários que tinham trabalhado no Plano Real, não era ele. Então, ele veio almoçar comigo, eu convidei para ser ministro da Saúde, e ele me disse que não, que ele queria ir para Harvard para estudar. Eu digo, ótimo, você é jovem, sempre se muda no governo, temos tempo. Bom, foi embora. Aí foi para Harvard, foi trabalhar com... Uma conversa sem nenhum ressentimento. Nenhum. Foi trabalhar com Mangabeira Unga e aí resolveu tomar outras posições. E foi indo. Afinal, entrou no PPS. Eu gosto muito do Roberto Freire. O Roberto estava conversando comigo, eu até queria que o PPS crescesse, eu pudesse ajudar. Eu digo, Roberto, agora não dá, porque o Ciro vai fazer uma só coisa, vai me atacar. Porque a maneira dele subir é me atacando. Ele é iconoclasta. Ele para subir, ataca quem está lá em cima. Ele fez isso durante a campanha. Fez isso durante a campanha. E aí ele joga muito pesado, e ele não tem mínimo de humor, de savoir-faire, de educação, não é? É muito pretensioso, não é? As pessoas que não são muito preparadas são pretensiosas, né? Ele fez esse cursinho lá, não sei se foi de inglês ou do quê, lá em Harvard, e já veio todo assim. Então ficou muito, dava lições de economia, dizia coisas que ele não entende, né? E resolvia todos os problemas do Brasil. Depois aceitou imediatamente ser ministro do Lula, mas sempre que pode ele faz afirmações grosseiras. Não é? Pode me criticar à vontade, mas grosseria eu não gosto. E o Ciro é grosseiro. Ele é com todo mundo, mas ele é comigo especialmente, né? Então faz coisas assim, aquilo que eu acho que um homem público de verdade não faz. Não faz, é verdade. Não é? Olha, presidente, eu conheço o presidente Fernando Henrique há muitos anos. Um homem tolerante, um homem de muita ponderação, de muito equilíbrio. Para o senhor falar o que o senhor acaba de falar do atual ministro Ciro Gomes, é porque foi agudo, a dor foi dura nessas colocações. Eu não esperava, ele não havia motivo para isso. E ele errou, porque ele podia ter um caminho, quase foi presidente da República, não fosse o estilo dele. E não fosse... Teria tido mais chance. Teria tido mais chance. Teria tido mais chance. Agora, difícil. Quem é o pai e a mãe do Plano Cruzado? Porque tem muita gente que ainda pensa que é o Plano Real. O Cruzado eu vou me referir depois. Faz parte dessa o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique faz parte disso, porque quem bancou o risco político do Real foi Itamar Franco. Eu, por exemplo, jamais fui ministro do Fernando Henrique e jamais seria, porque não via, como não vejo nele presentemente, ele que deveria estar cumprindo um papel diferente, eu não via nele o espírito público, o amor à pátria. Ele é um cínico, considera o povo brasileiro um objeto da sua sociologia mala e porca, porque também é um intelectual de segunda, nunca foi mencionado por ninguém, e falo isso assim, sem nenhum tipo de rancor, porque é claro que ele tem seus méritos, mas o fato, vamos lá, concretamente, nós fizemos o carro ir na frente dos bois, fizemos a estabilidade com uma espécie de truque, que foi vincular a nossa moeda ao câmbio, ao dólar, e garantir a conversibilidade do câmbio com juros muito altos, que por curto prazo fariam os dólares necessários para essa conversão vindo do estrangeiro, mesmo que fosse meramente especulativo. Ora, isto não se sustenta. E a ideia, então, com isso nós estabilizamos a economia, conseguimos reorganizar o Congresso Nacional, que estava, como hoje, desmoralizado pela sequência daquele escândalo dos anões do orçamento. Veja como o Brasil muda para não mudar nada. O disquete da Odebrecht, a esculhambação de listas com políticos na lista da Odebrecht, nos disquetes que foram apreendidos na casa de um diretor. Enfim, eu estava lá, já era governador nessa história, não estava na lista da Odebrecht, eu estava no processo político brasileiro, governador do Ceará. Pois bem, reconstituído o Congresso, reconstituído a presidência da República, nós daríamos o passo 2, que era esta equação de consertar as coisas. O Fernando Henrique viu a popularidade extraordinária do Real, jogou na lata do lixo todo o compromisso e resolveu jogar o jogo da reeleição, inclusive comprando votos, e eu rompi.
Eu que sou hoje, às vezes, condenado, ninguém diz de mim, desses 30 anos que eu me envolvi em nada mal feito, nem sequer respondi o inquérito, nem para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação, mas eu rompi com o Fernando Henrique e passei a falar, escrevia semanalmente nos jornais do Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil, dizendo que esta fraude ia custar muito caro para o país. Não deu outra. Aí está a origem deste grande problema que nós temos hoje. Só para você ter uma ideia, a dívida, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro do Itamar, os números são absolutamente oficiais. A carga tributária era 28% do PIB e a dívida correspondia a 35% do PIB. E nós tínhamos patrimônio privatizável, vamos dizer assim, em telefonia, em coisas que podiam ser privatizadas, mineração, etc., que, na minha opinião, podia, em tese, compor uma reforma patrimonial em que você sacrificava um patrimônio, mas livrava o país do peso da dívida, dos juros, etc., de superiores a 100 bilhões de dólares. Só para o brasileiro ter uma ideia, e nós precisamos refletir sobre isso hoje. A carga tributária subiu, em 8 anos do Fernando Henrique, de 28% para 37% do PIB. 37,7% do PIB, 1% do PIB por ano de alta da carga tributária. A dívida pública, que era de 36% do PIB, ele entregou para o Lula com 78% do PIB, o maior volume. Agora a Dilma está se aproximando de repetir este desatino, e vendeu 100 bilhões de dólares, que equivalia a 400 bilhões de reais hoje, de patrimônio. Vendeu o Vale do Rio Doce, vendeu essas coisas todas e dilapidou tudo isso. Agora nós temos um pepino, a dívida se aproxima de 3 trilhões, não é mais possível aumentar um centil na carga tributária, pelo menos do ponto de vista do consolidado, é preciso trocar incidências. Eu defendo a troca de incidências, porque o rico no Brasil paga menos do que podia e devia, e a classe média paga muito mais do que podia e devia, porque paga dobrado para viver, enquanto o rico paga pouco imposto e recebe de volta quase tudo que paga em juro, que afinal de contas vai para o bolso dele próprio. Então esse é o grande drama do Brasil hoje.